Bem, galera, vamos iniciar aqui a nossa aula de Fundamentos da Informática. Na verdade, essa aula aqui é uma correção daqueles exercícios que eu propus para vocês, da primeira atividade, que não era uma atividade avaliativa, era apenas uma atividade para averiguarmos aí de pesquisa e fazermos uma pequena reflexão aí com relação à tecnologia da informação. A primeira questão que a gente tinha lá era: faça uma pesquisa, pode ser digitada ou manuscrita. Na verdade, eu alterei isso, fiz um formulário para que vocês pudessem entregar de no máximo uma folha acerca de duas máquinas que originaram os computadores modernos. O primeiro era o tabulador. Bem, galera, o tabulador, ele na verdade nada mais foi do que uma forma de fazer com que os cartões perfurados eles se tornassem mais complexos e que ele pudesse ser utilizado de uma maneira um pouquinho mais aprofundada. Com isso, esse tabulador estatístico ele passou a realmente fazer cálculos e receber algumas informações matemáticas, coisas que não eram possíveis anteriormente. E aí coisas bacanas que surgiram disso foi que, na verdade, essa tecnologia foi utilizada, né, no censo norte-americano para levantar quantas pessoas residiam nos Estados Unidos. Então a gente já percebe aí o emprego da tecnologia numa área social. E a segunda coisa que a gente tem como aspecto bem interessante aqui é que todo esse maquinário, né, foi desenvolvido aí por Hermann Hollerith, que a gente já conhece esse nome, né, e de fusão de empresas aqui, aconteceram várias fusões de empresas diferentes e no fim das contas resultou em um nome aqui bem interessante que a gente conhece hoje, muito ligado aí à tecnologia da informação. Na verdade, seria quase praticamente a empresa que é a mãe dos PCs que a gente tem, que é a International Business Machine Corporation, mais conhecida como IBM. Então ela acaba surgindo por conta dessa união de empresas, dessas fusões que foram feitas. Então a gente tem aí com o tabulador realmente um processo matemático auxiliando aí na área social, que seria o censo, e a gente tem o surgimento da IBM. E também é interessante falar que por conta disso, né, esse Olerite ele acabou sendo utilizado, né, começou em São Paulo e depois isso foi colocado, né, praticamente se tornou um termo nosso, que é Olerite está vinculado ao contra-cheque, é daí que surge o termo Olerite, né, do sobrenome de Hermann Olerite por conta desses cartões perfurados que ele aprimorou esse processo. Já em 1936, o Claude Shannon ele criou o analisador diferencial. Esse analisador, o que ele fazia, a grande característica dele era que ele realmente conseguia fazer com que os computadores eles conseguissem fazer cálculos matemáticos e definir praticamente o que a gente tem de tabela verdade, que é uma coisa que vocês vão estudar em programação. Então, definir se aquelas linhas de código você tem um verdadeiro ou falso, que é aquela lógica binária que a gente havia estudado lá atrás. Isso daí foi muito interessante, tá? Por conta de fazer com que a gente tivesse um aprimoramento aí na programação, a programação, especialmente a programação que é uma programação um pouco mais complexa, utilizando a lógica binária. E mais tarde ele começou a já se dedicar, né, à teoria da informação. Bom, e aí a terceira pergunta que a gente tinha, que nós deveríamos responder, é o seguinte: no que o tabulador e o analisador diferencial auxiliaram na evolução da computação? Eu coloquei uma resposta aqui com base na análise de todas essas informações que foram levantadas, para que a gente conseguisse chegar mais ou menos aí a um consenso aí, ou de repente até a uma informação que a gente consegue sair. De acordo com as pesquisas, pode-se concluir que o tabulador trouxe um avanço na questão de programação por meio dos cartões perfurados, auxiliando no censo americano. Pode-se pensar que foi um dos primeiros usos sociais da informática, o que vemos hoje em eleições, agendamento de vacinação e tantos outros serviços sociais.
No que diz respeito ao analisador diferencial, já podemos apontar duas contribuições, que foram aquelas que eu coloquei: aprimoramento dos circuitos integrados, que hoje são a base de todo o hardware computacional, e o teste binário com verdadeiro e falso se torna o início da programação com programação complexa, tá? Então, gente, essas são sugestões aí de resposta apenas, não podem existir outras respostas aí, como eu falei, não é uma atividade avaliativa, é apenas uma atividade para a gente poder praticar. Bem, galera, é isso aí, vamos ter o nosso encontro semanal e mais dúvidas é só me chamar lá, beleza? Abraço e fui, até mais, tchau, tchau.